mas já pude conhecer um pouco de Vossa Excelência, muito coerente, muito justa, está seguindo aqui uma presidência brilhante. Quando a gente vê uma mulher fazendo isso, me admira ainda mais. Então, meus cumprimentos. Obrigada. Passo meus cumprimentos à assistente de acusação, Ministério Público. Peço para que Vossa Excelência, se caso precisar fazer alguma interferência, vamos seguir ali o CPP. A gente tratou aqui todo momento com urbanidade. Peço de vocês a mesma urbanidade para que a gente consiga conduzir da melhor forma possível. Já tarde, todos cansados, então vamos evitar coisas desnecessárias, tá? Eu quero passar agora meus cumprimentos aos policiais que estão aqui hoje. O trabalho de vocês é fundamental, muito embora as pessoas não reconheçam, mas hoje eu quero dizer para os senhores que o que trouxe vocês aqui hoje, que é fazer a segurança de todos aqui, não será necessário, em que pese ser o trabalho de vocês. Por que eu digo isso? Porque quem está ali no banco do réu é um capitão da Polícia Militar. Ele não apresenta nenhum perigo e não vai ter nenhuma intercorrência. Eu agradeço verdadeiramente a presença, o trabalho dos senhores, mas hoje os senhores estarão aqui tranquilos, podendo conduzir um trabalho de forma agradável. Quero passar meus cumprimentos agora àqueles que não são vistos, que ficam atrás dos computadores, o pessoal da Copa, a segurança. Inclusive, o pessoal da Copa, vocês aqui no Norte comem muito bem. Cheguei aqui, experimentei o tempero e que bela alimentação foi fornecida para os jurados, para toda aqui essa banca. E agora eu passo os meus cumprimentos ao público, em especial à família da vítima. Eu quero deixar aqui muito claro que nós vamos conduzir com o maior respeito possível. A gente entende que é uma família que está sofrendo, é uma família que perdeu um ente querido, que vocês o amavam, que era um pai, um filho, um primo, um amigo. Então, eu deixo aqui o compromisso dessa bancada em seguir com o máximo respeito. Eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão aqui como nós, buscando justiça. E é isso que essa defesa vai trazer aqui. Então, eu deixo aqui minhas condolências, sinceras condolências, tá? E podem ter certeza que eu vou seguir com muito respeito a dor de vocês, o sofrimento. Em momento algum, eu quero falar do Kleber, não é isso. A gente vai trabalhar condutas, fatos e provas, tá? Esse é meu compromisso aqui com vocês. E falando em família, eu quero passar aqui meus cumprimentos à família do Joaquim. Que família bonita, que família unida vocês são. Eu quero deixar um compromisso aqui com vocês hoje. Essa bancada de defesa vai fazer tudo, absolutamente, dentro do que é lícito, dentro do que é moral, dentro do que é justo, para que hoje o Joaquim dorma em casa. Esse é o nosso compromisso com vocês. Uma família linda, unida, que ama o Joaquim, e esse é o nosso compromisso, de forma justa. O que a gente veio buscar aqui hoje, legítima defesa, a tese que a gente vai sustentar, respeito à posição dos colegas, estão todos aqui trabalhando e defendendo aquilo que eles acreditam. E esse é o papel da defesa também, defender o que nós acreditamos. E nós acreditamos que o Joaquim é inocente. E falando em Joaquim, quero cumprimentar o senhor. Joaquim, eu me lembro do primeiro dia que eu falei contigo. Eu vi que o senhor é um homem que demonstra emoções. Eu vi que o senhor é um homem temente a Deus. E eu vi nos seus olhos. O senhor falou várias vezes, doutora, eu agi em legítima defesa, minha vida estava em perigo, eu não tinha outra coisa para fazer. Mas o senhor nem precisava falar uma palavra. Os seus olhos, além do que está no processo, me falou a verdade. O senhor falou para o delegado que agiu em legítima defesa. O senhor falou para os populares que estavam lá que agiu em legítima defesa. O senhor falou na audiência de instrução que nós tivemos que agiu em legítima defesa. O senhor falou aqui hoje de novo que agiu em legítima defesa. Só que ninguém, absolutamente ninguém te ouviu. Hoje, publicamente, o que eu quero sustentar aqui nesse plenário é que eu e os meus colegas da bancada de defesa vamos ser a voz que o senhor não teve. O que o senhor não foi ouvido durante todo esse processo. Hoje, o meu compromisso é que o senhor vai ser ouvido por nós. E o meu compromisso com o senhor hoje é sustentar a tese de legítima defesa e levar o senhor para casa. Esse é o compromisso da bancada de defesa, tá? E agora, tem as pessoas mais importantes desse plenário aqui hoje,
Quem são as pessoas mais importantes desse plenário? São os jurados. Vossa Excelência, a doutora Rosália, preside essa sessão de julgamento para que coloque ordem, para que as coisas fluam e aconteçam. Mas ela tem uma missão muito difícil todos os dias, que é analisar os processos com a prova, verificar os autos e agir dentro do que a lei manda. Tem um fato, tem uma prova e tem a lei. E com isso, sem deixar convicções pessoais entrar, ela tem que dar uma decisão. Ela tem que decidir sobre a vida de alguém. Todos os dias. Essa é a profissão dela. Ela se preparou para isso, ela tem instrução intelectual, jurídica para fazer isso. E hoje Vossas Excelências estão aqui, não sei quais são as funções que Vossas Excelências exercem, mas hoje vocês vão julgar uma pessoa. Hoje, e eu já até quero deixar aqui um compromisso, está todo mundo cansado, dá para ver no rostinho de vocês que vocês estão cansados, está todo mundo. Eu fiz um compromisso com a família, do Kleber, do Joaquim, com o Joaquim. Meu compromisso com vocês é respeitar o tempo, tá? Não ficar com um monte de trololó aqui, um monte de coisinha, inventar história. Sabe quando a gente vai na faculdade, apresenta o TCC, a gente faz um trabalho e a gente explana sobre ele. Eu vou explanar sobre as provas do processo. Para que vocês hoje, quando chegar em casa, tomar aquele banho assim, para as mulheres, de lavar o cabelo assim, e relaxar e colocar a cabeça no travesseiro, uma coisa não aconteça. E é uma coisa muito séria que eu preciso que vocês prestem muita atenção. O que seria essa coisa? Hoje, os ouvidos de vocês, Vossas Excelências, foram entupidos de um monte de verdades. Sabe por quê? O papel do Ministério Público, do Ministério Público, dos promotores, em que pese se chamar promotores de justiça, eles estão aqui para acusar, para condenar. Eu não vejo que justiça quer dizer que é só condenação. Por isso que existe o devido processo legal, para a gente provar se a pessoa é culpada ou não. Mas o Ministério Público está aqui para acusar. Os assistentes da acusação foram pagos pela família para também acusar o Joaquim. Essa é a função deles. Nós fomos muito bem pagos pela família do Joaquim, para levar ele para casa, para absolver ele. Só que vocês nem queriam estar aqui. E não estão sendo remunerados. E vocês vão ter que decidir pela vida de um homem, sem instrução jurídica, chegando agora aqui falando, tá, deixa eu entender aqui, o que é que está acontecendo? E em um único dia, conhecendo um processo que segue, há anos vocês vão ter que decidir sobre a vida de um homem. Então, que vocês não deixem todas as mentiras e todas as induções que tampem os ouvidos e os olhos de vocês. Para que quando vocês colocarem a cabeça no travesseiro, o que vai pesar não seja uma condenação. Falar assim, será que eu tomei a decisão certa? Será que era isso mesmo que eu tinha que ter decidido? Será que aquele homem era inocente e eu condenei? Será que aquele homem era culpado e eu absolvi? Percebam que Vossas Excelências têm que entender se ele é inocente e absolve. E se ele for culpado, se vocês entenderem que é culpado, tem que condenar. Essa é a função de vocês aqui hoje. E não ficar, eu não sei, eu tenho dúvida. E aí eu aproveito essa oportunidade para dizer para vocês que eu não sei se alguém tem dúvida, qual é o papel aqui de vocês? Como eu dei o exemplo, a doutora Rosália, ela tem que decidir sobre as provas e sobre a base da lei. Se a lei fala fazer isso, a pena é essa. Vamos ver se fez? Ah, fez, não aplica a pena. Ah, não fez, então a lei fala que é se fazer. Se não fez, não aplica a pena. Esse é o papel de vocês, sem convicções pessoais. Ah, mas, nossa, mais isso, mais aquilo. Não. Não é opinião pessoal que Vossa Excelência tem que dar. Vossa Excelência tem que analisar uma coisa que vocês estão vendo hoje e falar assim, eu entendo com base nas provas e com base da lei. A lei fala que tem que fazer assim. Então, vocês vão decidir. Seria muito fácil. É só olhar e falar, aconteceu, faz tal coisa.
Só que aí tem tudo isso aqui, ó. Tudo isso interferindo, porque vem um acusar, vem o outro defender, vem um falar. Então, que Vossas Excelências consigam compreender que o processo está lá, as provas estão lá, vai ser explanada e vocês vão olhar na lei. Ponto. Somente isso. Sem ter por base achismo. É o que está lá na lei. E se Vossas Excelências estão aqui hoje, é porque eu tenho certeza que são cidadãos exemplares. Se tivesse qualquer intercorrência, não estariam aqui. Então, hoje, vocês representam todas essas pessoas aqui. Vocês representam a população de Macapá. Vocês representam a família do Kleber, vocês representam a família do Joaquim, vocês representam o Joaquim, vocês representam todos aqui essa bancada, vocês representam a sociedade de Macapá. Então, eu espero que tenha ficado muito lúcido qual é o papel de vocês aqui hoje. Decidir com base nas provas e o que determina a lei. Tá? Então, eu finalizo aqui os meus cumprimentos para vocês. E eu quero chegar a um ponto aqui sobre o vídeo que foi mostrado para vocês. É assim, sabe quando vocês veem só um recorte de alguma coisa e fala e julga por aquilo? Ao que parece, a mídia divulgou várias mídias divulgaram só um recorte. Aqui a gente tem um vídeo completo, como o próprio delegado falou, do início ao fim. Qual é o início? O início é o momento que Kleber e Joaquim se cruzam pela primeira vez. E o fim é quando Joaquim entra no carro e vai embora. Então é isso que a gente vai analisar. Como eu falei, eu vou respeitar o tempo de vocês que está aqui à disposição. Então, eu não quero ser repetitiva. Não quero que isso fique maçante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o vídeo, vou deixar ele rodando e vou fazendo as minhas pontuações. E vocês vão se atentando. Porque, veja bem, Joaquim teve 4 segundos do momento que ele vê ali perseguindo ele e ele tem que se defender. São 4 segundos. Então, Vossa Excelência tem que analisar todo um vídeo, eu vou narrar em 4 segundos. Foquem nisso daqui. Que tá. Tem outro aí? Testando. Deixa eu ver se vai. Não vai. São esses. A senhora pode testar esse. Vou testar esse aqui. Então, se atentem ao vídeo, que eu vou pontuar. Tipo, narração de futebol, vai acontecendo e eu vou falando. Vai ser assim. Que aí a gente volta depois pontuando o que é pertinente. Vamos ver o que acontece agora. Antes da gente dar play no vídeo, eu quero explicar uma coisa para vocês. A caminhonete que passa é do Joaquim. O Onix branco que vai aparecer nas imagens é o carro do Kleber. Então, vamos lá. Pode soltar, por favor. Nesse momento, o Joaquim passa na via, está em uma velocidade ok, todos os carros na mesma velocidade. Agora, olha lá no fundo o carro que está chegando, na velocidade superior a todos os outros carros, e ele vem. E o vidro dele está meio aberto. Ele ultrapassa pela direita, agora ele vai tentar virar, fazer uma ultrapassagem pela direita, que não é para fazer, os carros se fecham. O que acontece nesse momento? Agora ele fica puto. Ele está puto porque ele tomou uma fechada. Ele quase bate no jipe e ele vai ultrapassa a faixa contínua, o vidro está aberto e ele está perseguindo. Começou a perseguir o Joaquim, ele brecou. Olha, agora começou a momento que ele fala: filho da puta! O Joaquim olha e vai seguindo. Olha a perseguição. Segue. Olha o vidro dele que está aberto, ele continua, ele não para. Perseguindo o Joaquim, ele brecou lá atrás 3 vezes, o Joaquim não brecou. Velocidade contínua. Velocidade contínua. Quando o Joaquim viu, ele simplesmente efetuou os disparos. Agora, pausa só um minutinho, por favor. Só um minuto. Só um segundinho. Olha como foi rápido. Caramba, tudo isso aconteceu em 1 minuto. Do momento que começa, que o Kleber... Eu vou pontuar melhor para vocês, mas ele vem numa velocidade superior a todos os carros. Vamos pontuar de forma bem didática. Ele vem na velocidade superior a todos os carros. O vidro dele está abaixado. Depois ele ultrapassa pela direita. E aí a assistência à acusação veio querer pontuar a multa de trânsito. Poxa,
Isso é conduta de uma pessoa responsável com uma criança no carro? Vindo aqui, ultrapassando pela direita, em velocidade alta, o carro fecha, porque, obviamente, quem que faz uma curva à direita? Ele fica puto, e aí ele começa a emparelhar o carro para ameaçar. Ele queria falar o quê? Bom dia? Oi, tudo bem? Não, ele estava puto. Ele estava puto, e o Joaquim... Doutora, essa terminologia, eu peço que a senhora adeque, tudo bem, só para não termos problemas de linguagem aqui. Tá, tem terminologias que foram usadas pelas testemunhas, ou foram usadas pelo... É o que consta nos autos, eu não vejo problema em replicar, mas o que é afora isso, peço só uma adequação. Tudo bem. Eu peço desculpa aos jurados, mas foi a interpretação que eu fiz, mas ele estava com raiva. Ele ficou estressado. Tomou uma fechada, ficou estressado. O Joaquim segue em velocidade contínua. Pode deixar o vídeo rolando. Ele quase bate num jipe. Olha que conduta prudente ao trânsito. A faixa contínua, ele vai, acelera, ele emparelha, o vidro dele é aberto. Nesse momento, ele breca, começou o emparelhamento, tá perseguindo. Começou a perseguir, tentou frear de novo para tentar emparelhar mais uma vez e continua. Quando o Joaquim percebe, o vidro dele aberto, apontado para o vidro dele aberto na direção do Joaquim. O vidro está aberto e eles vão seguindo. O Joaquim nem está vendo o que está fazendo. Ele segue velocidade contínua, a luz de freio dele não pisca hora nenhuma e segue. Até o momento dos fatos. Pode seguir. Está emparelhado, o vidro está aberto, dá para ver lá no fundo, a luz de freio de Joaquim acende, é o momento que ele vê, que ele fala, dou uma brecada no freio, efetua os disparos. Nesse momento, o carro do Kleber vai brecando, e aí aconteceu tudo. E qual é a conduta do Joaquim agora? Está lá o agapito, passando lá no meio, ele corre para o carro e se abriga. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele se abrigou, o cara mostrou a arma para ele, ele não sabe se ele conseguiu acertar. Ele não sabe o que aconteceu, ele está pensando o quê? Que o motorista vai descer e vai atirar. Então, ele se abriga. E isso é o procedimento de um militar. E isso vai ser explanado para vocês. Olha lá ele se abrigando. Ele se abriga, olha para trás para ver se está vindo alguém, se preocupando ali com as pessoas. Vocês vão perceber que o momento ele começa a fazer assim. E nisso as testemunhas falam que ele está dizendo, chama a polícia, tem um cara armado. Olha esse momento. Aqui ele fala, o cara estava armado, eu atirei. Sai. Olha ele fazendo o gesto com a mão. Sai, está armado. E ele se abrigando a todo momento aqui, ó, em posição de defesa. Porque se ele tivesse falado assim, vou matar alguém, você, ele vai embora. Olha aí, ele faz a posição dele de defesa. Ele não sabe, mandando as pessoas se afastar. Ele preocupa com a segurança dele e ele preocupa com a segurança das pessoas que estão passando por lá. Essa é a conduta que ele teve. Pede para ligar para a polícia. Ele não sabe se vai sair alguém. E vai afastando os carros. Então, assim, aqui está muito evidente o que aconteceu. Vai ser explanado para vocês, para Vossa Excelência, de forma mais técnica. Mas eu entendo, verdadeiramente, que por ser pessoas não operadoras do direito, precisam ser vistos de forma simples mesmo. O que aconteceu? Ele fechou, o Joaquim fechou ou ele ultrapassou pela direita? Eu tenho carteira de motorista, eu fiz curso de direção. Eu sei que você nunca faz uma curva aqui eu nunca faz uma ultrapassagem pela direita. Ainda mais um carro pequeno do lado de uma caminhonete. Não é que a gente fica chateado quando o motoqueiro vem pela direita? Pô, você quer ultrapassar pela direita? Não se faz isso. Ainda mais uma pessoa de reputação ilibada, uma pessoa de forma equilibrada, que não tem... É uma pessoa maravilhosa. Vocês estão percebendo? Eu não estou falando... eu não estou pintando o Joaquim de anjo para ninguém. Eu só estou falando da conduta. Aí... Vocês têm que pensar. Fazer uma ultrapassagem pela direita, vir uma velocidade superior na via, depois ultrapassa, faz ali uma outra ultrapassagem pela direita. Depois você vai lá e vai andando na contramão, faixa contínua, começa a brecar, não tem pare, não tem semáforo, não tem nada, está brecando. Quase bate no jipe. Ele quase bate no jipe porque ele tenta ultrapassar, o jipe fecha e ele fica bravinho. Bravinho ele ficou. Pô, o cara tá me fechando? Esse cara pensa que ele é quem? Eu vou meter a arma para ele e vou falar.
Que aí eu já falei uns palavrões aqui, eu não vou repetir, porque vocês também já estão cansados de ouvir. Não vou falar. Então, assim, são muito claras as imagens. Vossa Excelência não precisa de conhecimento técnico para isso. Para analisar um carro, eu nem estou falando da pessoa, poderia ser eu. Eu estou conduzindo uma via. Os carros são todos na mesma velocidade. Eu venho em velocidade superior, ultrapasso pela direita. Depois eu venho e faço uma curva pela direita, tudo errado. Depois eu tento ultrapassar pela contramão, quase bato num carro, volto, depois eu vou de novo, fico brecando, abaixo o meu vidro para arrumar confusão. Uma pessoa não tinha nem cadeirinha no carro. Tinha nem cadeirinha. Pelo menos não tinha. Não tem nos autos prova que tem cadeirinha. Ah, tem 4 anos, ok. Mas aí fica a questão. Eu usei cadeirinha com meu filho até os 7. Porque eu sou uma mãe preocupada. Eu não estou dizendo que Kleber não seria. Eu estou falando dessa conduta. Se fosse eu dirigindo esse carro, eu tomaria uma infração de trânsito. Várias, na verdade, né? Direção perigosa, estou ali. Velocidade da via, faço uma ultrapassagem. Depois eu quase bato de frente com o carro. Depois eu vou emparelhando. Depois eu desci o vidro. E aí? Doutora, Sim. Atendendo ao pedido do Ministério Público, a doutora está conduzindo. Sim. Eu só resgatar aqui a informação, né? De zelar pela dignidade da vítima. Sim, Excelência, eu estou falando da conduta. E explanações que têm relação com os fatos, eu vou admitir, mas o que desborde isso eu vou intervir, tá bom? Tá bom, Excelência, peço desculpa. Então vamos lá. Uma pessoa, João, está dirigindo o carro e está fazendo todas essas condutas. Até onde eu sei, no curso de direção de trânsito que eu fiz, que eu tenho carteira de motorista, isso é errado. Isso é errado. A conduta ali estava errada. Joaquim teve pouco tempo. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Então, assim, que hoje vocês consigam olhar com base nas provas. O doutor João vai explanar de forma mais técnica para vocês e passar ponto a ponto do que está no processo. Aqui a gente não vai trazer nada além do que está aqui nesses documentos. Vocês têm vários aí. Então, eu agradeço a palavra de Vossa Excelência. Espero que a gente conduza aqui da melhor forma possível para que todo mundo possa descansar no dia de hoje. Passo a palavra para o doutor João Ricardo. Muito obrigado, doutora. Boa noite a todos os jurados e juradas presentes. Prometo ser o mais breve possível, mas desde logo pedir para que os jurados tenham um pouco de paciência. Esse é um momento derradeiro. A defesa acaba falando por último e a gente acaba pegando o jurado muito cansado. E é natural que a gente fique cansado, mas esse é um caso de muita repercussão, é um caso muito importante, que um erro pode custar uma injustiça, seja para um lado ou para o outro. A gente pode ter uma pessoa que é um assassino sanguinário absolvido, ou a gente pode ter uma pessoa que deveria ser absolvida segundo a lei, presa na cadeia. E a prisão aqui, nesse caso, é uma prisão que pode chegar a anos, ela é pesadíssima. Porque todo julgamento no Tribunal do Júri está vinculado à denúncia. A denúncia nada mais é do que a acusação promovida direcionada pelos promotores, eles fundamentados geralmente no inquérito policial, que é o único elemento de investigação oficial no Brasil, eles formam o seu entendimento, no sentido de que alguém cometeu um crime, e formulam uma acusação. A acusação desse processo aqui fala que o Joaquim matou o Kleber porque ele queria, ele tinha intenção, porque ele era maldoso, em motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima, qualificado o homicídio. E que ele teria tentado matar também o filho do seu Kleber, assumindo o risco de uma criança que ele sequer viu dentro do carro. A testemunha, vocês viram aqui, a 1 metro. Era incapaz de ver a criança. 1 metro do carro, vi totalmente escuro. Ou seja, a acusação fala que ele tentou matar o filho também, né? A acusação aqui, se for aceita e condenado o Joaquim, pode chegar a penas altíssimas. O homicídio qualificado, ele chega até 30 anos. O homicídio tentado, ele tem uma redução de pena que pode chegar a penas altíssimas. Então a gente está falando aqui de uma condenação por volta dos seus 30 anos de pena, caso ele venha a ser condenado por esses 2 delitos. E o fato é que, nesse caso em específico, a gente tem uma situação muito peculiar e diferente de todo o judiciário. Qual é a competência do delegado de polícia civil que conduz uma investigação da polícia civil, que é um órgão sério de polícia, que tem perícia criminal, que tem investigadores, que tem escrivãos?
Quando acontece algum problema na sociedade, o primeiro lugar que a gente vai é na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Só que aqui nesse caso, especificamente nesse caso, a gente viu a acusação rechaçar o delegado, parecia que ele era que é o acusado. Falando que ele teve entendimentos subjetivos e que eles não seriam idôneos. Quando o delegado não conclui aquilo que eles pretendem, é isso que a gente vê. Então esse processo é um processo diferente de todos os outros onde a acusação se fundamenta no que o delegado entendeu. Poxa, a pessoa é traficante, foi presa no tráfico. O delegado vai fazer o quê? Prender a pessoa, pesar a droga, fazer perícia da droga, fazer um relatório policial que mostra que a pessoa na diligência tal foi presa com droga, a droga foi pesada, foi periciada, e aqui está o relatório da polícia dizendo que ela é traficante. Automaticamente isso vai para o judiciário, e aí sim o Ministério Público, analisando a investigação, fala, poxa, aqui realmente tem um tráfico, vamos condenar a pessoa, vamos buscar a condenação, vamos processar ela. E essa pessoa, por pior que seja, ela tem direito à defesa. Às vezes ele é traficante, ele merece o quê? 50 anos de pena? Não, merece a pena justa para ele. E aqui é o primeiro ponto que eu vou fazer algo que ninguém fez aqui no julgamento, que é abrir a lei. A lei precisa ser aberta porque o jurado hoje, ele é juiz. O jurado é juiz. Ninguém muda a decisão do juiz. Jurado. Nem eu, nem promotor, nem juíza, nem desembargador, nem STF, ninguém. A decisão do jurado é soberana. O que os senhores e senhoras decidirem hoje, ninguém muda. E olha que interessante. Abrindo primeiro a lei, no artigo 29 do Código Penal, fala: quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a ele cominadas, na medida da sua culpabilidade. E esse é o papel do jurado. Investigar a medida da culpa do Joaquim. Porque o Ministério Público acha que ele é um assassino, que deve ser condenado por homicídio qualificado, e que ele tentou matar o filho também, não conseguiu. Parece que a gente está num julgamento dessas pessoas que são acostumadas a sentar no banco dos réus, que são conduzidas por policiais, faccionados perigosíssimos, como aqueles que tentam matar policiais. Essas pessoas sim devem ser condenadas por homicídio qualificado. Agora o que a gente tem aqui é o seguinte: para acusação, o delegado está errado. Aí sabe o que aconteceu? O Joaquim, ele foi processado por esse fato na Corregedoria de Polícia. A Corregedoria de Polícia ao processar esse fato, ela concluiu algumas coisas muito importantes. Primeira coisa, tentou falar que ele é um homicida, que ele é uma pessoa terrível. Chegaram a falar que ele era um marginal. E olha só o que a Corregedoria conclui. Observa-se que não possui histórico de punições decorrente de crimes ou transgressões disciplinares em sua trajetória funcional, com registros de elogios individuais e 2 medalhas de mérito operacional. Esse é o marginal Joaquim. É o marginal Joaquim que tem trajetória funcional com 5 registros de elogios individuais e 2 medalhas de mérito operacional. Não possui histórico de punições decorrentes a crimes e transgressões disciplinares. Para além disso, continua, consta nos autos, folha 420. Consta nos autos, contudo, certidão interna estadual, 10 processos registrados contra ele, nos quais 9 ensejaram arquivamento. E 1 está em andamento, e trata-se do presente caso, tramitando na Vara Tribunal do Júri. Pintar ele como homicida, como assassino, e fechar os olhos agora para a Corregedoria da Polícia Militar. E sabe o que acontece? Eu ouvi aqui falando que eles são classistas. Aqui nesse processo para acusação, o que o delegado promoveu junto com toda a sua equipe policial, a mesma polícia que defende a gente todos os dias, não presta, não vale. Porque a sanha acusatória é um negócio que vive aqui. Uma argumentação vívida, eloquente. Fechando os olhos deliberadamente para que a equipe policial, as investigações policiais, concluíram por legítima defesa. E a gente vai mostrar o relatório do delegado, para a gente não correr no risco de condenar porque eu acho que a arma caiu no chão, porque eu acho que a arma estava no meio das pernas. Não é prova, é perícia.
Não é achismo, lucubração, presunção, aquilo que a acusação tenta de todas as maneiras, fechando os olhos para o processo, fechando os olhos para a lei, fechando os olhos para a perícia criminal. Imputar uma pena para uma pessoa que estava em absoluta legítima defesa, reconhecida, não só pela investigação criminal, pelo delegado que investigou o caso, mas também pela Corregedoria de Polícia Militar. Esse procedimento na Corregedoria já foi arquivado. 10 processos, sendo 9 arquivados, e a gente tem uma pessoa que trabalhou 35 anos no serviço público defendendo a sociedade. Seja no inquérito, que a gente vai mostrar mais à frente, seja aqui, no resultado final do procedimento da Corregedoria, que apurou esse fato aqui, fala que o nosso acusado cumpriu todos os procedimentos protocolares de uma pessoa treinada. Delegado de Polícia Civil que estava aqui, era notório a indignação dele quando ele vê pessoas que sabem, todos da acusação que sabem que a gente não precisa de esperar um tiro para se defender. A legítima defesa é o único instituto que exclui o crime quando a agressão é iminente, ela está para acontecer. No estado de necessidade, que são outras situações que a gente tem que sacrificar um direito em favor do outro, o réu, o agente, ele não pode agir na iminência do perigo. E aqui a gente tem uma situação da legítima defesa que a gente não precisa a pessoa dar um tiro na nossa cabeça para a gente dar outro tiro nele. As imagens, elas são elucidativas. Por que será que o carro do Joaquim foi perseguido? As imagens, elas são claras em mostrar que em área escolar a gente tem uma direção absolutamente perigosa, já entrando pela direita. O delegado falando que na curva, o carro pela direita do Kleber tentou ultrapassar e não tinha como, porque a rua estreitava e porque tinha um carro estacionado. Quando ele fazendo a direção errada, ultrapassando pelo lugar errado, não consegue fazer a sua vontade de passar a todo custo, ele sai em perseguição. Olha lá, ele tentando ultrapassar para um lugar que não pode. Tinha um carro aqui logo à frente, ele teve que frear. Olha o carro lá onde ele freou. Atrás. E ele sai em perseguição na contramão. Ele sai em perseguição ao Joaquim. Com a janela aberta, ele freia a primeira vez. Olha o freio. Pode parar aí. Olha, pode parar. Vocês viram o freio acionando? Não tem placa de pare ali, ó. Isso aqui é uma rua preferencial. Para que ele freia? Eu sinceramente acreditava que quando eu chegasse nesse julgamento, a acusação ia falar que ele tentou ultrapassar e aí o Joaquim atirou nele. Primeira vez que ele freia, segunda vez que ele freia ali para frente. Segunda vez. Deixa pausado, por favor. Por que o indivíduo está em perseguição ao Joaquim? Freia 2 vezes com o carro emparelhado, com a janela totalmente aberta. A janela do passageiro do lado direito. E a imagem é clara, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. A janela totalmente aberta. Para que ele faz isso? Por que ele persegue? O que a gente viu aqui foi a acusação tentando justificar o injustificável, explicar o inexplicável, tentando forçar a goela abaixo um entendimento que ninguém no processo identificou dessa maneira. Nada, ninguém. Nem Corregedoria da Polícia Civil, nem delegados, todo mundo está errado. A investigação do delegado para eles não serve. O procedimento disciplinar da Corregedoria não serve também. O próprio delegado foi dito a ele que vai investigar se ele cometeu crime de abuso de autoridade, de um crime que é inovar artificiosamente o estado de coisas para beneficiar ou prejudicar alguém. É como se eu chegasse na cena do crime e mudasse a cena do crime. Até mesmo esse tipo de conduta chega a ser imputado por um delegado que é reconhecido pelo seu trabalho, atualmente diretor do presídio. Nem conhece as partes. Para que ele vai ajudar alguém? Não tem a menor lógica. Questiona-se o trabalho de um policial extremamente competente. Toda a equipe policial foi questionada aqui. Ele mesmo supostamente teria cometido um crime no entender da acusação.
Quando alguém não concorda, até eu vou responder aqui, ó. Crime Mariana Ferrer, porque penso diferente. Se pensar diferente da acusação, não presta o entendimento. Continua. A gente tem os carros emparelhados. E o fato desses carros estarem emparelhados, olha a janela absolutamente aberta. Pausa. Aqui é um ponto que a gente merece total atenção. É nesse momento, com o vidro aberto aqui, ó. O vidro está totalmente aberto. Dá para perceber que está aberto? Fechado e aberto. Totalmente aberto. Olha, inúmeras vezes eu tentei analisar isso para ver se eu achava algum erro no relatório do delegado. Nada de erro. Inclusive, no relatório do delegado, ele diz o seguinte: Kleber dos Santos estava apenas com a mão esquerda no volante. O braço direito não é visível nas imagens. Contudo, observa-se que Kleber, ao avançar sobre o veículo de Joaquim, estava com o corpo inclinado na direção do veículo de Joaquim. Ele estava só com uma mão, nesse momento, no volante, a mão esquerda, a janela totalmente aberta e com o corpo inclinado na direção do veículo de Joaquim. Dá para ver aqui? Com o corpo inclinado na direção do veículo do Joaquim. A perícia concluiu que, nesse momento, Joaquim estava com a janela aberta do carro. Desculpa. Kleber estava com a janela aberta do carro. Com apenas uma mão no volante. Com o corpo inclinado para o lado do veículo do Joaquim. Joaquim fala que é nesse momento que ele, segurando o volante, teria apontado a arma, proferido xingamento e ameaçado. A janela que estava parcialmente fechada, ela agora está totalmente aberta nesse momento do carro emparelhado. A perícia relata que ele estava com a mão no volante, só com a mão esquerda, apenas uma mão esquerda, com o corpo inclinado para o veículo do Joaquim. Segura aqui para mim, por favor, doutora. Com a mão no volante, só com a mão esquerda, é o que a perícia reconhece. Com o corpo inclinado... Mantenha sempre na minha boca, por favor. Com o corpo inclinado para o veículo do Joaquim. E Joaquim fala que ele apontou a arma, xingando ele. Excelência, uma parte, por gentileza. Eu não autorizo, mas... Deixa eu escutar a razão apresentada pela assistente de acusação. O nobre advogado relatou que é da perícia. Eu gostaria que ele apontasse, indicasse aonde está no processo. Eu defiro, pela lealdade processual, isso já foi feito em outras oportunidades, indica então, doutor, onde está no processo para a ciência da acusação. Seguinte, deixa eu só superar qualquer tipo de divergência e aí o doutor considera a minha palavra, tá? Quando eu digo, eu estou dizendo o relatório policial, isso aqui é o entendimento do delegado sobre a investigação apurada. Tá? Doutor, objetivamente, a folha. Objetivamente, vamos lá. A folha. Olha, aqui na folha, o relatório... O senhor menciona a se eu folha, falei por perícia, gentileza. eu estou falando do relatório aqui, tá? Eu estou falando do relatório. No relatório Perícia policial. 3 vezes. Oi? Qual a folha? No relatório pericial, no relatório policial, na verdade, me corrigindo. 139, se eu falei perícia, eu quis dizer relatório policial, tá? Tá certo, então tá É o que eu tô retificado. falando. Se eu falei perícia, eu quis dizer relatório policial. Foi um equívoco ao explicar. Então não foi a Então, perícia. ele retificou já, então não é perícia, o senhor quis se referir Relatório de ao investigação. relatório policial. Isso, eu tô falando do relatório do delegado. Mencionou a página Tá aberto também, então Perfeito. O relatório isso da- está devidamente esclarecido. Eu devolvo a palavra ao senhor. Perfeito. O relatório de investigação policial, ao analisar toda a prova do processo, voltando, conclui que, ao avançar sobre o veículo de Joaquim, estava com o corpo inclinado na direção
de Joaquim estava apenas com a mão esquerda no volante. Isso é o que tem no relatório oficial que conclui a investigação. Vamos reproduzir aqui, por favor. Kleber dirigindo, apenas com a mão esquerda no volante, com o carro, com o corpo direcionado para o veículo do Joaquim. E Joaquim fala que ele estava com a arma apontada para ele, xingando ele. Esse é o cenário. Com a janela totalmente aberta. Note, antes desse momento do emparelhamento, a janela não estava totalmente aberta. Estava entreaberta. Ao final, a janela estava quase fechada. Kleber abriu essa janela no momento do emparelhamento. Conclui o delegado. Com a mão no volante, com o corpo inclinado para o veículo do Joaquim. E Joaquim fala que foi nesse momento que ele mostrou a arma. Outra coisa interessante para a gente analisar é algo que a acusação vai trazer aqui, depois. Doutora, por gentileza, só me fornece uma, eu vou checar as informações. A senhora tem a quantidade exata para os jurados? Ah, então eu já lhe devolvo isso. Doutora Gra... Nesse momento, vocês estão com o relatório final. É o que o delegado entendeu após toda a investigação. E vai chegar um momento que a gente vai investigar cada detalhe desse relatório para a gente verificar. Então, assim, fiquem tranquilos, jurados, que vai chegar um momento que a gente vai ler folha por folha. E por isso que eu estou colocando na mão para vocês acompanharem na hora que a gente for acompanhar. Se quiser ler agora, não tem problema nenhum, tá? Eu só estou explicando alguns pontos que são interessantes para a gente entender o que o delegado achou isso. Vamos lá. A acusação vai dizer, segundo narrada pela esposa do seu Kleber, que ele andava com a arma aqui. Esse é o momento que as coisas vão se encaixando. E a gente tem que lembrar aquilo que que eu perguntei para o delegado. Eu pedi a arma e coloquei a arma aqui. E perguntei, é possível que a arma ficasse suja de sangue estando aqui? Ele falou, não é possível. A investigação concluiu que a arma do Kleber estava suspensa. O que é uma arma suspensa? É uma arma do banco do passageiro? É uma arma entre as pernas? É uma arma suspensa. Ou aqui, ou aqui. De algum jeito a arma estava suspensa. Correto? Por que eles concluíram isso? A arma possuía marcas de sangue pelo lado interno, virado para baixo. A investigação concluiu que das duas, uma. Ou a arma estava suspensa, Kleber tomou um tiro e aspergiu sangue na arma, e ela caiu. Ou Kleber estava com a arma suspensa, recebeu um tiro na cabeça, caiu sangue no chão, e a arma caiu por cima. A acusação pode dizer que a arma estava do lado, porque em um momento da perícia, é relatado que a arma estava no banco. Se essa arma estava no banco do passageiro e freou, ela ia cair no banco do passageiro, junto com a mochila. A arma foi encontrada aos pés do Kleber. A única certeza que a gente tem, segundo a investigação criminal, segundo a investigação do delegado, é que a arma estava suspensa. Segura para mim aqui, doutora. Foi ventilado pela acusação um disparo nas costas. E é interessante a gente saber a diferença entre disparo pelas costas e disparo nas costas. Kleber ele foi atingido, orifício de entrada, segundo o laudo de necropsia, na têmpora. Entrou aqui. E vocês vão verificar que o carro do Kleber estava à frente do carro do Joaquim. Como que ele foi atingido na testa, sendo que ele estava à frente? O disparo não faz curva.
O que a gente tem de certeza é que ele estava com o rosto direcionado para o Joaquim com a arma suspensa. Durante o relatório, o delegado fala que no emparelhamento ele estava com as mãos no volante, uma mão no volante, com o corpo virado para o Joaquim. Ele estava com o carro emparelhado, perseguindo. Quando o Joaquim percebe, ele sai da sua velocidade constante e dá uma freada. E o carro do Kleber passa. E aí, acredito eu, que ele acompanhou. O carro dele foi para frente, ele acompanhou o carro do Joaquim. Momento em onde ele toma um disparo. E aí é importante a gente saber de um ponto que pode ser utilizado como cortina de fumaça. Esse foi um caso onde o Kleber faleceu de forma triste, por uma conduta criada por ele mesmo. Mas testemunhas que chegaram no momento disseram que ele ainda tinha sinais de vida. Ele ainda suspirava, respirou 2 vezes e morreu. Ele ainda se mexia. Aqui não foi uma situação onde ele estava virado para o Joaquim, segurando, e aí tomou um disparo aqui, desmontou. Aqui é uma situação que muito provavelmente ele virado para o Joaquim, porque o disparo foi na têmpora, de frente. Mesmo o carro dele estando na frente do Joaquim, ou seja, eu sei que ele estava virado para o Joaquim. Ele tomou um disparo, acredito eu, que ainda respirando, tanto é que quando a testemunha chega depois, olha o tempo que uma testemunha chegou depois, ele ainda estava com sinais de vida. E acredito eu, que essa arma que estava na mão dele, ele tentando sobreviver, caiu exatamente no pé onde ele estava. Essa foi a posição que ele foi encontrado. Então, isso aqui é a posição dele. Como eu disse, é um processo onde a gente vê a acusação se fundamentando em tudo quanto é coisa, menos no processo. É um caso onde a acusação tenta condenar fundamentando em tudo quanto é coisa, menos no processo. E o tribunal do júri ele tem regras. Regras que são estabelecidas na lei. Primeira coisa, o que fundamenta uma decisão justa? Hoje o jurado e a jurada são juízes. São juízes por um dia. Que a decisão que cada um dos senhores e senhoras tomar vai ser uma sentença. Condenatória ou absolutória. E para um senhor da idade dele, se for para a cadeia, é uma sentença quase de cadeia, de pena perpétua. A lei fala no seu artigo 155. Primeira regra do júri. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. É isso que a lei fala. O senhor e a senhora hoje são juízes, e a lei fala que a decisão de vocês não vai ser pelo que a mídia falou. Não vai ser pelas fofocas que a sociedade diz, que está totalmente contraditoriedade com o que o processo diz. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. E a gente vai analisar a prova detalhadamente. Segunda regra do júri. Artigo 156 do Código de Processo Penal. A prova da alegação incumbirá quem a fizer. O Ministério Público está falando, a acusação está falando, que o Joaquim quis matar dolosamente, com qualificadoras, não estava em legítima defesa e ainda quis matar o menino. Mas até agora o que a gente viu são festejos argumentativos, excessos na própria fala. Uma oratória de centavos e uma tentativa ensandecida de condenar, ignorando todos os elementos de prova do processo. A prova da alegação incumbirá quem a fizer. O Ministério Público não trouxe uma prova que fala, peraí, ele não estava em legítima defesa. E para além disso, terceira regra do júri. O artigo 386, ele começa com um comando. Ele fala,
o juiz absolverá o réu. São as hipóteses onde um juiz, que são hoje, cada um dos senhores e senhoras, deve absolver o réu. Doutor, eu só vou fazer uma pontuação bem específica, que os jurados aqui, eles julgam por íntima convicção, contrariamente ao juiz, que tem que fundamentar, apresentar todos os fatos. Então, eu entendo que o senhor está apresentando a legislação, mas tem essa diferenciação, acho que é importante mencionar. Eu vou esclarecer isso para eles, doutor, inclusive, logo após que eu acabar isso aqui. Tá bom, agradeço. Terceira regra do júri. O juiz absolverá o réu. Quais as hipóteses? Se existirem circunstâncias que excluam o crime, e dentre essas circunstâncias, ele coloca o artigo 23, que tem a legítima defesa, que é o artigo da legítima defesa. O juiz absolverá o réu quando ele estiver em legítima defesa. Isso é o que a lei diz. Aqui é um caso da mais clara e cristalina legítima defesa. É um caso onde a gente tem o indivíduo com uma arma na mão, com a janela aberta, emparelhando, em perseguição, colocando a vida dele em risco, e a acusação tenta sustentar que ele deveria esperar tomar o primeiro tiro para dar outro tiro depois, sendo que a legítima defesa não exige isso. Diz o artigo 386, o juiz absolverá o réu nos casos onde houver legítima defesa, ou, aí o artigo continua, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre a sua existência. Olha que interessante. A lei era literal ao falar, é para absolver em caso de legítima defesa, e eu entendo que é clara a legítima defesa. Mas a lei continua, deve absolver em legítima defesa ou se houver fundada dúvida sobre a sua existência. Está em dúvida sobre a existência da legítima defesa, deve absolver. É isso que a lei diz. E por que cada um dos senhores e senhoras é consignado, chamado a julgar esse julgamento? Porque muitas vezes se coloca um julgamento desse na mão de algumas autoridades, pode acontecer exatamente isso que está acontecendo aqui, a acusação. Quantas vezes a gente já tentou? Uma pessoa que trabalhou a vida inteira tem direito a se aposentar, vai no INSS e é negado o direito. Sabe aquela situação que você tem que entrar com ação judicial porque o Estado não reconhece o seu direito? Quantas vezes a gente já postulou um direito nosso frente à prefeitura, sempre o Estado, e simplesmente eles fecham os olhos para o nosso direito? E é por isso que a Constituição, de forma sábia, ela tira o poder, às vezes, de um juiz, de uma autoridade, de um promotor, para colocar na mão do cidadão. O jurado hoje, ele deve sim considerar a lei, porque todos nós somos escravos da lei, a gente obedece à lei, até mesmo aquelas leis que são desagradáveis. Ninguém gosta de pagar imposto, e quem nos obriga a pagar o imposto é uma lei. Se o jurado e a jurada tivessem descumprido 1/100º de lei, vocês não estariam sentados aqui. O jurado e a jurada são pessoas cumpridoras da lei que se estão aqui é porque cumprem a lei. E a lei fala que é para absolver em casos de legítima defesa. Ou mesmo quando houver fundada dúvida sobre a sua existência. O Tribunal do Júri é o local mais soberano, que dá poder à pessoa comum do povo, assim como o senhor, a senhora, eu, para julgar o seu par. Porque há situações que, se a gente depender do Estado para nos ajudar, a gente está bem enrolado. Se o Joaquim dependesse só do Estado para comprovar a legítima defesa dele, ele estava bem enrolado. Por que precisa ter investigação criminal no Brasil? Precisa ter investigação justamente para apurar os fatos. Para saber o que é verdade e o que é mentira. Abre, por favor. Na folha 12 do processo. A folha 12 do processo consta um boletim de ocorrência. Tá? Só que o boletim de ocorrência é o primeiro boletim de ocorrência que surgiu sobre esse fato. Coloca, por favor, para baixo no relato. Deixa esse relato inteiro feito. Acompanhe comigo. A partir daqui, ó. Aqui, ó. Segundo o relato, tá? Segundo o relato de testemunhas, o veículo da vítima vinha sendo perseguido pelo veículo do suposto autor,
após desentendimento no trânsito, acontecido algumas ruas anteriores. E ao chegar no cruzamento da Avenida Cora Carvalho, o carro do autor parou atrás do carro da vítima, o condutor desceu e se posicionou atrás do próprio carro e efetuou 4 disparos em direção ao carro da vítima. Nem parece que é o mesmo processo. Isso aqui é o primeiro boletim de ocorrência, isso aqui foi a primeira fofoca que chegou para a delegacia. Olha a narrativa. Primeiro, fala que eles tiveram uma perseguição. No vídeo não mostra. Tiveram uma discussão. No vídeo não mostra nada de discussão. No vídeo mostra o carro do Kleber perseguindo o carro do Joaquim. Aqui fala que foi o Joaquim que perseguiu o Kleber. Aí diz que depois do Joaquim perseguir o Kleber, ele teria parado, descido do carro, se posicionado atrás do veículo dele, da caminhonete, e dado disparos contra o Kleber. Excelência. Isso aqui foi o que chegou. Perdão. Pois não? Eu gostaria só de um esclarecimento. O senhor mencionou a folha 12. É só um esclarecimento. Na folha 12, acima, deve existir um rol de testemunhas. A título de esclarecimento, o senhor pode só citar essas testemunhas? Como que é? Na folha 12, a que o senhor está lendo. Pouco. Sim, eu tô lendo o relato de uma pessoa que chegou lá, o Manuel, inclusive, que mentiu no processo. Tá? Perfeito. É isso que o senhor quer saber, né? Perfeito. Perfeito. Esclarecido, doutor? Tão somente Perfeito. do Manuel. Agradeço. Devolvo a palavra à defesa, então. Inclusive, eu estou mostrando isso para mostrar que tem testemunhas que dizem verdades. Esse aqui é a testemunha que a acusação fala que é amigo do Joaquim. É tão amigo que falou que o Joaquim perseguiu, o Joaquim atirou. No final das contas, o seu Manuel não sabia de nada e a gente nem vai considerar o que ele falou. Eu estou mostrando isso aqui porque isso aqui é uma das informações que chegou na delegacia. De uma pessoa que estava mentindo. Claramente mentindo, porque o vídeo não mostra nada disso aqui. Depois, na reprodução simulada, mostrou que ele mentiu de novo. Você vê como precisa de investigação? Investigação para ir lá, buscar câmeras, fazer perícia. Se não fosse investigação criminal, a gente tinha uma mentira dessa no processo sendo como verdade. Porque na mídia, na época, o fato que aconteceu, a gente via só a imagem do Joaquim atrás da caminhonete assim, ó. Como se isso aqui fosse verdade. Como se o Joaquim tivesse brigado no trânsito, que não tem imagem nenhuma brigando. Como se o Joaquim tivesse perseguido o Kleber, que é o contrário, o Kleber que perseguiu o Joaquim. Essa mentira aqui seria a regra do processo, e é por isso que é importante a gente fazer uma investigação criminal. Investigação criminal essa que a acusação não reconhece. Perfeito. A investigação se deu, para além de realização de perícias, a oitiva de testemunhas. Depois, num segundo momento, se necessário, eu volto falando o depoimento de cada testemunha e qual deve ser considerada como verdade e qual confirmou aqui o que disse no inquérito policial. Mas as testemunhas foram unânimes, inclusive confirmando hoje, que a conduta do Joaquim, no momento que ele se vê ameaçado, foi atirar com o veículo andando. Isso é o que diz o relatório policial. Ele sai do veículo, se abriga, como vocês muito bem viram nas imagens, achando que a todo momento o Kleber ia sair do veículo, sem saber que atingiu ele, falando para as pessoas que tinha uma pessoa armada ali. Ele estava na cabeça que ele estava em iminente risco, e aí é importante saber disso, porque a acusação vai falar que acabou a injusta agressão, acabou o perigo e ele continuou atirando. E não, a todo momento ele acreditava que ainda o perigo existia, tanto é que ele falava para as pessoas, chama a polícia, não se aproxima, tem uma pessoa armada ali, as imagens mostram ele fazendo assim para as pessoas. Ou seja, ele acreditava que a pessoa estava lá em risco, oferecendo risco não só para ele, para as pessoas ao redor. Vamos para a investigação, para o relatório da investigação. Nesse documento que foi dado para cada um dos senhores e senhoras. Primeira coisa. É um documento extenso, a gente vai tentar passar o mais rápido possível. Mas na folha 1, diz o delegado que passa a relatar as conclusões referentes à investigação. Folha 132, por favor. 132. Segundo parágrafo comigo. Eu vou tentar fazer resumo para a gente ir o mais rápido possível, são muitas folhas, tá?
Segundo parágrafo. A dinâmica do crime somente foi esclarecida depois de várias diligências policiais realizadas no local do crime, para coletar e analisar circuito de câmeras de segurança de residências e estabelecimentos comerciais por todo o trajeto, realizado pelos envolvidos Kleber e Joaquim, e que foram completadas com informações prestadas pelas testemunhas, Nedson, Manuel, Agapito, Moisés, etc. Delimitou-se como local do crime imediato os seguintes percursos. Ele coloca os percursos aqui abaixo. Vamos para a próxima página. Aqui começam as imagens, tá? Vamos para a primeira imagem, página 133. Joaquim conduzia seu veículo Ford Ranger na faixa da esquerda. Entrou na fila dos veículos que passaram no semáforo para fazer a conversão à esquerda. O veículo do investigado está com ambos os vidros dianteiros levantados, porém parcialmente abertos. Aí mostra o carro do Joaquim, que é essa caminhonete. Segundo momento do vídeo. E se quiserem acompanhar no telão também, fiquem à vontade. Colorido, né? Kleber dos Santos conduzia o veículo Chevrolet Onix, esse branco, na faixa da esquerda. Foi o momento que ele mudou, ele ultrapassou pela direita. E mudou para a faixa da direita para ultrapassar a fila de veículos, que se formava para fazer a conversão à esquerda. O vidro dianteiro do lado esquerdo do seu veículo estava parcialmente aberto, até a metade da janela aproximadamente. Ou seja, no momento que ele tentou ultrapassar pela direita, o veículo do passageiro não estava totalmente aberto. Continua a próxima página, página 135. Na rua de Lardo, com a Mendonça em fila dupla, uma fila dupla de veículos se formou e estreitou a pista para os veículos que fizeram a conversão, para dobrar o Odilardo. Próxima página. Kleber fez a ultrapassagem pelo lado direito do veículo de Joaquim. Os dois veículos disputaram espaço na pista para entrar. Joaquim acelerou seu veículo e bloqueou a passagem do veículo de Kleber. Os vidros do veículo de Joaquim continuavam parcialmente fechados, sem mudança. O vidro dianteiro direito de Kleber estava aberto. Página 137. Após os envolvidos entrarem na rua Odilardo, Kleber seguiu logo atrás do veículo de Joaquim e tentou avançar fazendo ultrapassagem pela contramão e faixa contínua, inclusive aqui a área escolar. Contudo, foi impedido de ultrapassar porque o veículo Jeep, que seguia em sentido contrário ao dele, pela faixa direita, e o fluxo dos veículos estava lento na via pública, por se tratar de área escolar. Joaquim continuou com os vidros na mesma posição. Então aqui foi o momento que a gente viu o Kleber, aparentemente alterado, começando a perseguição e tentando ultrapassar e não conseguiu por causa daquele Jeep, né? Com a via liberada, ou seja, depois que o Jeep passou, página 138, pelo veículo no trânsito, Kleber avançou sobre o veículo de Joaquim para ultrapassá-lo em frente à escola numa pista de faixa contínua. Os vidros dianteiros do veículo de Joaquim continuavam parcialmente fechados, do mesmo jeito, enquanto os vidros dianteiros de Kleber continuavam parcialmente abertos. Página 139. Kleber estava apenas com a mão esquerda no volante. O braço direito não é visível nas imagens, contudo observa-se que Kleber, ao avançar sobre o veículo de Joaquim, estava com o corpo inclinado na direção do veículo de Joaquim. Os vidros dianteiros do veículo de Kleber continuam na mesma posição, parcialmente aberto, bem como os vidros dianteiros de Joaquim continuaram parcialmente fechados. Página 140. Kleber freou seu veículo, luzes de freio são acionadas, para fazer o emparelhamento do seu veículo com o veículo de Joaquim. O vidro dianteiro do veículo de Joaquim continuou na mesma posição. Os veículos estão numa preferencial e não existe placa de pare no local. Aqui não tinha justificativa nenhuma para o Kleber frear, senão emparelhar o seu carro, visto que ele estava perseguindo Joaquim. Página 141. Kleber dos Santos fez o segundo acionamento do freio do veículo no meio do cruzamento, enquanto Joaquim manteve uma velocidade contínua e constante, sem acionamento de freios, desde o início da rua de Lardo. O vidro dianteiro do veículo de Joaquim permaneceu na mesma posição. A gente via claramente Kleber perseguindo, emparelhando e continuando freando para emparelhar o carro com o carro de Joaquim.
Página 142. O vidro dianteiro direito do veículo de Kleber estava aberto no momento do emparelhamento dos veículos. Olha só, o vidro dele não estava aberto. Quando ele emparelhou os veículos, aparece ele com o vidro totalmente aberto pelo lado do passageiro. Claramente, para falar com Joaquim. Segundo Joaquim, para ameaçá-lo com uma arma. Página 143. 5 segundos foi o tempo em que se desenvolveu o deslocamento dos veículos total emparelhamento deles na primeira imagem, até o momento em que Joaquim acionou pela primeira vez os freios do seu veículo, marcando sua primeira reação de defesa desde o início do evento. Esse também foi o intervalo de tempo em que pôde considerar pela análise de imagens, Joaquim teve para baixar o vidro do seu veículo, olhar para Kleber, frear seu veículo, sacar a arma e iniciar os disparos. 5 segundos. 5 segundos foi o tempo em que Kleber ficou emparelhado com ele, com o vidro aberto, freando para continuar junto com ele, e aí daquele jeito, com uma mão no volante, com o corpo inclinado para o veículo de Joaquim. Joaquim fala que é nesse momento que ele apontou a arma. Joaquim teve 5 segundos para pensar o que ele ia fazer da vida dele. Lembrem-se, a gente tem um policial aqui, falando que naquela época haviam facções criminosas mandando matar policiais. Joaquim já foi vítima de uma tentativa de homicídio e hoje ele tem uma bala alojada atrás da orelha. Um policial que trabalhou 35 anos no batalhão de choque operacional, BOP. Em outros batalhões também. 5 segundos foi o tempo que ele teve para pensar. Folha 144. 3 a 4 segundos foi o tempo estimado em que transcorreu entre o primeiro acionamento do freio de Joaquim e a parada total de ambos os veículos. Esse foi também o intervalo estimado que se pôde concluir, pela análise das imagens, que Joaquim tenha efetuado 4 disparos em direção ao veículo de Kleber. Página 145. 3 estojos foram encontrados no local do crime, e o estojo foi encontrado dentro do veículo de Joaquim. Os peritos criminais concluíram, pela pesquisa residuográfica encontrada na porta, ou seja, os vestígios do disparo, que os disparos foram efetuados dentro do veículo. Qual que é a importância disso? Aquela notícia inicial que ele teria saído e disparado de fora do carro não é verdadeira. Não foi isso que a perícia concluiu. Página 146. Aqui também fala que ele efetuou todos os disparos dentro do veículo, tá? Página 147. Após a parada dos veículos, Joaquim abriu a porta e correu para a traseira do seu veículo, buscando se abrigar-se, proteger-se de uma possível reação de Kleber. No mesmo momento e movimento, o veículo da testemunha, Agapito, se interpõe entre os veículos dos envolvidos, que impossibilitou a reação de outros disparos. Próxima página. Aqui, só para vocês saberem, o delegado relata o que o Manuel teria dito. E o Manuel esse que ficou comprovado que não tinha nem como ele ver os disparos, ver nada, tá? Foi a pessoa que mentiu durante a investigação. Página 152. Todos acharam? Página 152. No mesmo momento em que Nedson Costa registrou o vídeo do celular, Joaquim comunicou-se com o Manuel Braga. Segundo Joaquim, gritou para ele que o condutor do Onix estaria armado e pediu para ele chamar a polícia. Parte dessa informação foi registrada no vídeo da testemunha Nedson e confirmada pelo relato do Manuel. Página 153. A testemunha Moisés estava na sua motocicleta e ouviu os disparos quando se aproximavam da esquina da Rua Odilardo. Relatou que ouviu os disparos enquanto os veículos envolvidos estavam em movimento e que não testemunhou nenhum disparo realizado por Joaquim fora do veículo. E ao se aproximar do local do crime,
teria visto e ouvido Joaquim relatar para as demais pessoas que o condutor do veículo Onix teria apontado a arma para ele. Vamos para a página 155. A próxima repete. A testemunha Agapito e Manuel mantiveram-se do lado de Joaquim, enquanto ambos tentaram ligar para a polícia, nos seus respectivos celulares. A testemunha Joaquim, as testemunhas e Joaquim não fizeram até esse momento qualquer aproximação do veículo de Kleber e buscavam se proteger atrás dele, aguardando uma possível reação de Kleber. Isso as imagens mostram. Aqui na página 158 começa a mostrar aonde foram os disparos, tá? Então a gente tem as imagens dos disparos. Na página 159 a gente tem também a página dos disparos. Você vê que tem disparo aqui, ó. Nessa imagem aqui a gente tem disparo na lateral, disparo na parte diagonal e 2 disparos na parte traseira. Ou seja, exatamente como o delegado falou. Os disparos foram dados em movimento, logo depois que o Joaquim freou e o carro começou a passar, o Joaquim teve uma reação imediata de dar disparos na lateral do carro. Não começaram por trás. Começaram na lateral e foi até atrás. E olha que interessante, diz o relatório. 4 disparos atingiram o veículo de Kleber. Os peritos criminais concluíram que o disparo superior do para-brisa foi o que atingiu a vítima na cabeça, no momento em que Kleber estava olhando para trás, possivelmente logo após ouvir os primeiros disparos atingirem a lataria do veículo. Página 160 foi a maneira com que ele foi encontrado, e a gente tem aqui um disparo na têmpora, na testa. E página 161, a gente tem informação. No local da morte, Kleber estava com a mão esquerda posicionada entre as pernas, e a sua arma de fogo foi encontrada logo abaixo, caída sobre o chão. Os peritos criminais informaram que a arma de Kleber possuía manchas de sangue na parte que estava em contato com o chão do veículo. Página 162. Ou seja, o sangue da vítima foi projetado sobre a arma enquanto estava suspensa. Ou a arma de fogo caiu sobre o sangue da vítima, que se encontrava depositado no solo do veículo. Em ambas as hipóteses, pode-se concluir que a arma de Kleber encontrava-se suspensa antes dele ser atingido na cabeça. Apesar de estar pronta e municiada, nenhum disparo foi feito pela arma de Kleber. Lembra aquilo que eu ensinei aqui? Eu fiz a encenação? Que eu encenei, não ensinei, encenei. Foi exatamente isso. A arma suspensa. Ou o sangue bateu na arma enquanto ela estava suspensa, ou a arma estava suspensa, o sangue caiu no chão e a arma caiu em cima. Daqui para frente o delegado começa a falar de materialidade, se existiu crime, se alguém morreu. E eu gostaria de convidar o jurado para ir para a página 168, tá? A página 168 é uma parte muito importante, que é onde o relatório do delegado ele descreve o que aconteceu, no entendimento dele de investigador, de policial, de delegado de polícia civil, a partir de todas as perícias e a investigação que ele conduziu. Item 4, página 168. Reuniram-se indícios de que os crimes de homicídio consumado contra o Kleber e tentativa de homicídio contra Paulo tenham sido justificados e afastados por uma conduta legítima de Joaquim, de defesa de sua vida. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Para tanto, deve-se analisar todas as circunstâncias envolvidas nessa morte, bem como as condições dos envolvidos. Aí ele começa a dizer quais são os elementos. Você vê que o delegado concluiu que aqui é caso de legítima defesa, para os dois, para o Kleber e para a criança. Item 1. Os envolvidos disputaram com seus veículos espaço entre o primeiro e a rua, e Joaquim estava na preferencial e acelerou para entrar na rua. Com isso, bloqueou a passagem de Kleber, que tentava ultrapassar pelo lado direito.
A ação se desenvolveu com Kleber avançando e perseguindo e emparelhando seu carro contra o veículo de Joaquim. Durante todo o evento captado por vídeo, Joaquim manteve a sua velocidade constante, reduzida e adequada para uma área escolar, e acionou o freio uma única vez como uma reação, e efetuou em seguida os disparos da arma de fogo. Os vídeos e as imagens são coerentes com o relato de Joaquim, segundo o qual ele não teria visto o veículo de Kleber, sendo bloqueado ou emparelhado com o seu até o momento, em tese, que Joaquim teria visto Kleber apontar a arma em sua direção. Isso porque os vidros dianteiros do veículo de Joaquim aparecem levantados parcialmente fechados. Durante toda a dinâmica do evento registrado pelas câmeras, enquanto Kleber manteve ambos os vidros dianteiros abertos. A certeza que Joaquim baixou os vidros foi em razão do seu próprio disparo, mas o movimento de abaixar o vidro se deu em uma ação estimada 5 segundos, o qual não foi possível visualizar nas câmeras. Então a gente tem uma certeza de que discussão não teve, porque o vidro do Joaquim estava fechado. O que a gente teve foi uma ameaça unilateral do Kleber contra o Joaquim. O Joaquim só abriu o vidro uma vez, que foi para atirar quando ele viu a arma apontada para a cara dele, sendo ameaçado. Item 3. Embora injusta agressão, não pode-se confirmar e confiada no testemunho direto de Manuel, as demais informações aliadas à noção de combate veicular, quando analisadas em conjunto, reúnem indícios razoáveis de que Kleber apontou a sua arma para Joaquim. O que o delegado está falando aqui, não dá para acreditar só no que o Manuel disse. As demais informações aliadas às noções de combate veicular, quando analisadas em conjunto, reúnem indícios razoáveis de que Kleber apontou a sua arma para Joaquim. Item 3.1, página 170. Me desculpe a leitura, que é importantíssimo a gente ler isso, porque isso aqui não faz parte de festejo argumentativo. Isso aqui é conclusão de relatório policial, de investigação. Página 170. A reação de Joaquim Pereira, logo após desembarcar do seu veículo, demonstrou uma nítida conduta policial de quem atira em certeza que estava enfrentando um adversário armado. Joaquim buscou abrigo e proteção atrás do veículo, assumiu uma posição de quem esperava a reação de alguém que se encontrava na posse de arma de fogo, mantendo-se abrigado até a confirmação de que Kleber estava lesionado, inerte dentro do seu veículo. Item 3.3. Enquanto aguardava a reação de Kleber, abrigando atrás do seu veículo, Joaquim avisou para as testemunhas que se aproximavam do local que o condutor do veículo estava armado e que essas pessoas deveriam se afastar e proteger-se. Olha que interessante. Ele viu a arma, só tinha uma forma de ver a arma. Era se tivesse apontado. E eu vou mostrar daqui a pouco que mostra que outra forma de investigação que o delegado fez foi a reprodução simulada dos fatos, que mostra que se a arma estivesse entre a perna, o Joaquim não teria condições de, com certeza, falar que era uma arma. Pela altura dos carros e pela forma com que se deu, o Joaquim não teria condição, se a arma estivesse entre as pernas, de falar que era uma arma. Eu vou mostrar em instantes, tá? A gente precisa continuar aqui. Ou seja, se Joaquim viu uma arma, se Joaquim foi para se abrigar atrás do carro como se uma arma existia, se Joaquim falou para as pessoas, não se aproxima que ele estava armado, é porque essa arma estava suspensa, assim como o delegado concluiu que a arma estava suspensa pelo sangue aspergido na arma. Ou o sangue sujou a parte interna da arma porque ela estava suspensa na mão do Kleber, ou o sangue caiu no chão e a arma suspensa na mão do Kleber caiu em cima do sangue. Continuemos, item 3.4. Joaquim pediu à testemunha Manuel ligarem para a polícia e permaneceu ao lado delas enquanto ambos tentavam concretizar suas ligações, conforme se verificou nas imagens. Página 171. Joaquim demonstrou receio em fazer a aproximação do veículo de Kleber. Manteve-se em posição de combate sem efetuar novos disparos, até ocorrer a confirmação de que Kleber estava ferido e imóvel dentro do veículo. Kleber dos Santos portava uma arma de fogo e conduzia seu veículo com as janelas abertas, o que permitia a ele exibir a sua arma de fogo para Joaquim. Item 3.8. Os vestígios de sangue de Kleber foram encontrados na sua arma, no lado em que estava em contato com o chão do veículo, não na parte que ficou exibida para cima. Essa informação evidencia que o sangue da vítima foi projetado sobre a arma enquanto estava suspensa, ou a arma tenha caído sobre o sangue da vítima no chão do veículo. Nas duas hipóteses, confirma-se que a arma de Kleber estava suspensa e sobre o seu poder, antes de ser atingido pelo disparo que lesionou a cabeça e matou. Isso é um ponto importante. A arma estava empunhada, a arma não estava
repousada, ela estava suspensa. Item 3.9. A versão de Joaquim, de que tenha saído do local apenas por um ato de desespero ao perceber a existência de uma criança dentro de um veículo, foi coerente com o que se observou nas imagens e no depoimento das testemunhas. Até esse momento, Joaquim permaneceu no local do crime e comunicou-se com várias pessoas durante 3 minutos e meio. Ademais, fugir do local não é excludente de legítima defesa. Sair do local não exclui a legítima defesa. Item 4, página 172. A imediata reação de Joaquim ficou evidente no laudo pericial de local do crime, no laudo residuográfico, no conjunto de imagens, nos depoimentos testemunhais, quando analisados em conjunto. Esses elementos informativos possibilitam a conclusão de que Joaquim efetuou os disparos dentro de seu veículo no momento em que ambos os veículos estavam em movimento, numa ação de 3 a 4 segundos, considerando que os disparos se iniciaram logo após Joaquim acionar o freio do seu veículo, numa típica reação de defesa, sacar sua arma e efetuar 4 disparos contra o veículo de Kleber. O fato do disparo ter... Aqui ele começa, ele fala exaustivamente. Eu estou preocupado com o tempo aqui, nós temos mais 9 minutos. Se necessário, a gente volta aqui. Mas é importante mostrar que o delegado, além de confirmar toda a legítima defesa, ele ainda fala aqui ao final, página 173. Aqui, ó, no por isso aqui, tá? Tem, ó, vamos ler aqui do Joaquim, ó. Joaquim é policial militar da reserva e serviu o batalhão Operações Especiais da Polícia Militar do Amapá. É, portanto, fato notório que possui qualificação e treinamento elevado para enfrentamento de ocorrências de alto risco. Por isso, não pode ser comparado com homens médios ou outro padrão de policial inferiores. Sua conduta durante toda a ação que se analisou nessa investigação seguiu o padrão esperado para um policial com essa qualificação e que conviveu e convive com os perigos inerentes à sua profissão nos anos em que trabalhou na segurança pública. No combate armado ou sob a ameaça de uma arma de fogo, a primeira reação recomendada pela doutrina policial é sair da linha de tiro do agressor. E assim fez no caso investigado, ao diminuir a velocidade do seu veículo. Numa reação imediata, Joaquim sacou a sua arma, que ficava posicionada ao lado do seu corpo e pronta para uso, e atirou para se defender e cessar a injusta agressão. Com relação à sua escolha e decisão individual de reagir atirando para se defender, convém recordar as lições da doutrina sobre legítima defesa. E aqui, o delegado fala algo muito importante que a gente viu aqui a acusação falando. Por que o senhor não estacionou? Por que o senhor não ligou para a polícia? Se acontecesse isso, ele ia ser mais um caso desses que a gente sabe, policial morto, porque não fez o que tinha que ser feito, não defendeu a própria vida. E aí o delegado fala ali em algo que chama cômodos dissessos. Se defender é um direito estabelecido pela lei. A lei não obriga ninguém a ser covarde. A lei não obriga você a sair pela saída mais cômoda. Se alguém saca uma arma e coloca a sua vida em risco, a lei deixa, autoriza, permite, te dá o direito de você defender o seu mais justo direito de respirar. O mais justo direito de você existir. E note, esse é o momento que a pessoa comum do povo, como cada um dos senhores e senhoras, e assim como eu, é colocado no julgamento para julgar o Joaquim. Como a gente entenderia aquela situação se fosse a gente no lugar do Joaquim? Chega uma pessoa desconhecida, num carro descaracterizado, sem qualquer indicativo que é policial, persegue o nosso carro, assim como vocês viram que ele foi perseguido, Joaquim foi perseguido. O carro emparelhado. Por 5 segundos, com o carro na contramão. A perícia fala que ele estava com uma mão segurando no volante e a outra mão virada para o Joaquim. O próprio relatório, analisando todas as provas do processo, entende que há elementos de que realmente o Kleber estava com a arma apontada. A legítima defesa é um instituto do direito que fala não há crime quando a conduta é cometida em legítima defesa. Matar alguém em legítima defesa não é crime. E é nesse momento que eu suplico para os jurados, por mais difícil que seja esse julgamento, por mais pressão que tenha a sociedade sobre os ombros de cada um dos senhores e senhoras que estão aqui, ninguém da sociedade viu isso aqui, ó, prova do processo.
A acusação não explorou a prova do processo desse jeito aqui, mostrando sem meias palavras tudo aquilo que foi objeto de investigação. Ninguém fora o jurado e a jurada sabe o que foi apresentado aqui. É nesse momento que a sociedade não pode exigir dos senhores e senhoras que tenham um julgamento segundo o que eles querem. Sabe por quê? Assim como o primeiro policial, cunhado do senhor Kleber, falou que não tinha conhecimento do inquérito, a sociedade também não tem conhecimento do inquérito. Quem tem conhecimento dessas provas são os senhores e senhoras e todo mundo que está aqui hoje assistindo. O cunhado policial não teve acesso ao inquérito e eu perguntei, da onde você tirou essas informações? As informações da mídia, elas são muitas vezes como as primeiras informações que apareceram no inquérito, falando coisas que não são verdade. O Joaquim não perseguiu o carro do Kleber, foi o contrário. O Joaquim não deu nenhum disparo para fora do carro. É isso que a sociedade conhece. E talvez sejam informações parecidas com essa que fizeram o jurado e a jurada conhecer sobre esse caso. E hoje a gente tem a possibilidade do jurado e a jurada conhecer de maneira mais ampla, analisando a prova do processo. E agora, com esses elementos, esclarecendo tudo aquilo que foi objeto de investigação, mesmo a acusação não reconhecendo, eles vão voltar aqui e vão falar os maiores absurdos para tentar jogar uma cortina de fumaça para que o jurado não considere isso aqui que está no processo. É nesse momento que a gente deve obedecer à lei. E aí eu relembro as regras do júri. A lei fala que o juiz absolverá o réu quando esse réu estiver em legítima defesa ou quando houver fundada dúvida sobre a existência da legítima defesa. É nesse momento que eu peço para o jurado e para a jurada: absolvam Joaquim. Porque isso é algo que a perícia concluiu. Isso é algo que o delegado concluiu. Isso é algo que a corregedoria de polícia concluiu. Isso é algo que foi concluído por toda a prova do processo e não reconhecido pela acusação. Eu tenho certeza que hoje, que por mais terrível que seja esse caso e por mais devastadores que tenham sido os seus resultados, o Joaquim estava em absoluta legítima defesa e não pode ser condenado por uma conduta praticada e iniciada pela própria vítima. Se a gente fizer uma exclusão hipotética da conduta da vítima, isso aqui não teria acontecido. O que seria uma exclusão hipotética da conduta da vítima? Vamos tirar a conduta do seu Kleber do fato? Eles não se conheciam. Eles não tiveram uma discussão na vida. Se a gente tirar a perseguição do Kleber, se a gente tirar ele emparelhando na contramão e apontando a arma para o seu Joaquim, se a gente tirar essa ameaça com uma criança no banco de trás dentro de uma área escolar, nada disso teria acontecido. Ninguém merece morrer, muito menos vítimas em processos criminais. Mas há situações onde a vítima, de alguma maneira, se coloca em uma situação que acontece por conta exclusiva dela, responsabilidade. Se a gente retirar a conduta do seu Kleber, a conduta de perseguir, a conduta de abrir o vidro e ameaçar, nada disso teria acontecido. E essa é uma conta que o Joaquim não pode pagar. E não é porque eu acho, é porque a lei manda. O juiz absolverá o réu nas hipóteses de legítima defesa, ou se houver fundada dúvida sobre a existência dessa legítima defesa. Muito obrigado pela atenção de cada um dos senhores e senhoras juradas, que eu estou vendo aqui mesmo cansado, estão prestando muita atenção nos meus argumentos. Confiante no voto absolutório, sabendo que em instantes a gente vai ter uma acusação que vai tentar dissuadi-los de todas as maneiras. Foquem os olhos na prova do processo. Foquem os olhos na lei. É o que peço encarecidamente. Muito obrigado. Agradeço, doutor. Por favor, encerrar a gravação dos debates apresentados aqui pela excelentíssima defesa. Desde já, deixo claro para a acusação que a decisão de ir à réplica ou de não ir à réplica, eu quero que seja verbalizado de uma forma muito objetiva. Porque se vem com algum argumento, isso já pode caracterizar que a defesa optou por ir à réplica.
Então, sem um juízo acerca do acervo probatório, nada nesse sentido, para não termos problemas. Então, questiono a acusação se vocês, os senhores, os excelentíssimos promotores de justiça, excelentíssimos advogados que constituem a assistência à acusação, se irão à réplica nesse momento. Não, Excelência, não iremos à réplica. Os jurados estão aptos. Tá certo, então, já que não teremos réplica, por consequência, não teremos tréplica.